it to help with your homework. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. E a gente fala de lixo. Vamos falar de lixo? Quer dizer, lixo não, né? Maldade. Trash Dói. Isso é covardia. TRS Dói. Isso é covardia. Vamos tirar a nossa maldade do coração. Pô, você tem que parar pra pensar, cara, que o pobre coitado do CP400, do nosso CP400, do nosso TRS-80 Colo, putz, ele vem herdado de uma empresinha meio xing, né, cara, que não tinha mais coisa, mas ele conseguiu ter um mercado legal, cara, o meu computador do coração. Olha só, o meu CP400 também tem Trash DOS, cara. Falta de falar, momento... Vamos tirar nosso áudio de coração quando falar TRS-DOS, né? Né, o TRS-DOS tem de RadioShack Operating System, que foi o sistema operacional da linha TRS-80, a linha clássica, né, feita de 80. É outro tema do qual vamos falar um pouquinho mais à frente. Era ao contrário do Apple Software, né, do Apple DOS e do ProDOS, que tinham quase uma vida em separado do Basic. O TRS-DOS era muito mais uma maneira de estender a Basic do TRS-80 do MBasic para trabalhar com disco, em vez de cassete. Só uma curiosidade, padrão. Vocês sabiam? A Microsoft licenciou uma versão de um Tandy DOS que foi por muito tempo confundido com TRS-DOS pelo nome Tandy RadioShack, Tandy DOS. Era confundido, mas foi por uma linha de PC lançada com o nome de Tandy X86. Que esse Tandy DOS, na realidade, é o clone do PC Junior. É o Tandy 1000. Oh, yeah! Isso aí. Então a gente tem que evitar essa confusão. A gente não está falando desse Tandy DOS, está falando de TRS-DOS. Tris-DOS, Trash-8, Trash-DOS, né? E essas maldades do coração. O TRS-DOS suportava até 4 discos de quarto, originalmente 89K, e depois estendidos em versões mais à frente de 160K. E era exigido que o disquete do TRS-DOS em si, onde estavam os arquivos do sistema, estivesse necessariamente no primeiro drive da lista, ou seja, drive 0, 1, 2, 3. Algumas observações interessantes, que ele tinha um comando do clock, né, que ele colocava a hora. O TRS-80, se não lembrar, tinha um real time clock. Ele colocava a hora lá no cantinho da tela para você não ter desculpa de que estava atrasado. Em vez de estar jogando, sei lá o que você jogava no TRS. O detalhe interessante do TRS-DOS é que não havia um comando explícito de carregar o arquivo. Você bastava simplesmente colocar o nome do arquivo ou o nome do executável, o arquivo texto ou o nome do executável, né, para você rodar esse programa. Existia um comando load, mas esse comando load simplesmente carregava o dano de memória e deixava lá. Não executava ele em si? Não executava. E o mais importante, talvez, foi que o TRS-DOS até uma série de interessantes, inclusive, ao chamar de Noise World, tipo, se perguntar pro seu pai ou seu tio, sei lá, se foi seu avô, foi coboleiro, o que é uma Noise World, ele vai explicar. Só vai dar vida explicando, né? Acho que são fundamentalmente palavrinhas que você coloca no meio que não vão mudar a sintaxe, mas que ajudam a você entender o que está fazendo. Por exemplo, você podia usar o copy, arquivo 1, arquivo 2.
mas você podia colocar o to, copy arquivo 1, to, arquivo 2, que era mais fácil de você entender. /1, /usuário, / não sei o que, papá, pra chegar. Né? Você podia fazer isso, né? Só na versão 2 do TRS-DOS. Mas o TRS-DOS não era o sistema operacional mais eficiente, mais, sei lá, rápido, mais bonito, joiado do mundo. E por causa dos problemas... Ele não aceitava pipes. Não aceitava redirecionamento, não. Não tem redirecionamento pra nada. Você não podia colocar nenhum tipo de pipe pra redirecionar nada pra nada. E ganhou, e acabou que se criou uma indústria de sistemas operacionais alternativos para TRS-DOS, como não ocorreu em outros. Existiram sistemas operacionais alternativos para Apple, existiram, por exemplo. Mas não era uma indústria que floresceu tanto quanto a indústria para TRS-80. Na prática, as pessoas tinham 2, 3 discos, 2, 3 sistemas diferentes. E cada um tinha uma coisa que não tinha no outro. As pessoas já partiam para diversificação. Talvez o sistema de arquivos fosse o mesmo, né? Não tivesse usando nenhuma grande diferença em termos de arquivos. Então você podia ter o disquete formatado num sistema de arquivos comum. Não lembro qual sistema de arquivos que eles usavam, mas em cada uma delas você tinha um sistema operacional. E aí a gente começa com, talvez foi o principal sistema alternativo, que foi o NIL-DOS. Sim. NIL-DOS, que é o sistema do... O NIL-DOS que foi um dos sistemas talvez o mais usado. Quem foi o criador dessa bagaça aqui? Deixa eu ver se eu acho o nome do cara. Bom, o nome eu não sei, mas a empresa é a Apparat Incorporated, Denver, Colorado. Isso aí. Graças a Deus ele não fala do nome dos criadores, né? Mas ele tinha alguns comandos interessantes que eram muito similares ao do CPM. E, inclusive ele te dava apêndice de arquivos, diretórios, palhaçadinhas como piscar cursor. Ele tinha retornos de erros, coisa que no TRS-DOS não tinha. E você tinha... O TRS-DOS não tinha nem cursor piscando. Não tinha nem cursor, quanto mais cursor piscando. Oh my god. Jesus. Antes da gente fechar TRS-80, então, deixar um linkzinho no show notes, que é o LS-DOS 6.3.1 Source Code Restoration Project. Who the hell are you? Uau! Que lindo nome! Ou seja, pegaram tudo esse código-fonte e restauraram e publicaram na internet para todo mundo poder estudar o código. Estudar o código. Interessante que ele foi usado pro TRS no Model 4. Ele foi pro Model 4. O TRS-80 tá com o modelo 4. Legal. E aí sabia que existia. Porque o modelo 4? Você não ouviu você não ouviu o episódio 1. Vergonha. Enfim. Gente, eu vou pra frente. Vambora. Bola pro mato que o jogo é de campeonato. Opa! Que beleza. E GELs. Existiram 2 versões de GELs, né? Existe a versão 16 bits, não vamos comentar dessa versão. A versão de 8 bits, o GEL utilizava ele Apple, né? Começou no nosso velho e bom Commodore 64. Ele já foi lançado um pouco mais antigo, né? Pelas referências que eu acho, foi em 1986. Isso. Já com uma interface gráfica, né, para o Commodore 64. Teve uma versão feita para MSX, saiu pela Nemesis, pela Software House do Rio, dos GELs, que ele era bonitinho, mas ordinário. Na verdade, não era uma versão, era uma cópia sem vergonha que mal feita. E mal feita, né? Mal feito e limitado. Você não podia rodar aplicações em cima dele. Você tinha apenas aquelas coisas que vinham nele e acabou. Provavelmente. Isso me lembra Crunchworks. Crunchworks, um abraço para o elemento. Um abraço para o elemento. Abraço, esquentou, né? Uma coisa interessante do GELs, que é outro sistema que estava aí até pouquíssimo tempo atrás, originalmente era para Commodore 64, foi portado depois para 128, foi portado para Apple II. A Commodore chegou a lançar uma versão do Commodore 64 com GEL instalado, que era o C64C, e ele permitia coisas do arco da velha, digamos assim, em máquinas de 64K de RAM e chips de 1 a 2 MHz. Sim. Vamos, colocar uma impressão gráfica numa máquina dessa já é um
feito tanto. Até porque a equipe do Gels começou originalmente em máquinas que tinham até menos coisa, menos recursos computacionais que eram até 2600, por exemplo. Que não tinha praticamente possibilidade computacional alguma para você fazer coisas muito mais desenvolvidas. O Gels em Commodore suportava, por exemplo, o mouse, né, o Commodore 351, suportava diversas expansões de RAM, suportava o modo 640x200 No 128. Suportava um carregador rápido para acelerar a carroça com o 1541. E no 128 ele suportava também o Burst Mode do 1571 e do 1581. Pra ver se tirava a tua gravação da velocidade sofrível. E só passava pra velocidade aturável. Suportável. O que eu achava. Vinha de sofrível pra menos sofrível até aturável. Pois é. Era um pouco 65535,1, né? Nossa. Porque 400 Color, cara. Ainda lembro essas coisas. Outro detalhe é que o Gel suportava diversas impressoras, como as HP PCL, né, o HP com suporte PCL, aliás, né, e como as Apple Laser Writer. Maneiro. Pra quem não sabe, a Apple fabrica impressoras laser. Mas enfim. Muito boas funcionais de passagem. Né? E agora também, pra que suporte de impressora? Suporte de impressora é porque o Gel ele vinha com uma das primeiras suítes de aplicação de aplicativos para o mundo das interfaces gráficas, né? Que era o GelWorks. Ele continha de uma pequena planilha de cálculo até um processador de texto. E mais do que o GelWorks, eu acho que o grande pulo do gato do Gels era o GelPublish. Isso. Que te permitia fazer desktop publishing com uma máquina barata. Obviamente não dá pra fazer uma coisa extremamente profissional, mas... O cara que queria fazer alguma profissional, ele comprava um Mac. Quem precisava. Mas certamente pro mais simples, ou talvez para um dia a dia mais, alguma coisa que você queira fazer rapidamente, resolveu o problema de maneira muito elegante. E com impressão em impressoras de alta qualidade, como as HP com suporte PCL, como a Apple Laser Writer. Né? 2 detalhes. Primeiro, a versão dos Gels para Apple II é freeware, né? Foi liberado com freeware em agosto de 2003. Em 2004 foi liberada a versão para Commodore 64 e 128. Provavelmente está em algum lugar no site da dona do Gel, que é a Redbox Software, o linkzinho de download. Eu achei outro dia uma vez esse link, o fonte dele. O fonte eu acho que a boa parte é em assembly. Tá aqui. Gels, Apple Gel, etc e tal. Gel gerou alguns filhinhos. Sim. Para PC, o Redbox Ensemble foi o setor dos Gels. Né? Você teve rodando em coisas como o handheld chamado OmniGo da HP, como o Gelbook da Brother. Né? A série de Communicators da Nokia, antes de trocar para Symbian, utilizavam ele. Isso, os Communicators da Nokia antes de trocarem para Apple, né? Depois Symbian. E uma série de coisas, tipo, existe um chamado New Deal, que também é descendente direto dos Gels. Os Zoomers, que foi uma coisa ali pelo meio de quase, na verdade, um trabalho da Palm com a Casio, né, de criação dos primeiros PDAs, também teve influência do Gel. Então você pode fazer, torcendo um pouquinho ali, você consegue fazer uma linha Gel Palm. Tem um FAQ, o Ricardo até comentou off podcast, que é um FAQ excelente. Sim, muita informação sobre Gels. A gente comentou de Gels, acho que a gente vale só relembrar que da Nemesis, que nem chegava perto do que era o Gels, né, para MSX. Foi apenas baseado na ideia, mas era meia dúzia de programinhas sem vergonha rodando. Não era uma interface gráfica. A interface gráfica pressupõe muita coisa para ser uma interface. Mas o interessante é que, no caso, o fonte, pelo visto, ainda está fechado. Mas alguns outros sistemas da época, acho que o Gen, se eu não me engano. O Gen tem versão para 8-bit? O Gen, não. Enfim, daqui a gente tem alguns episódios para pesquisar, mas eu acho que não. Não, porque uma vez disponibilizaram fonte de um sistema. Eu não lembro se era do Gels ou do Gen, que eu lembro que eu bati um papo com o Marujo a respeito. Mas tá uma faca muito boa. E é interessante que tem uma referência ao Gels em português, na Wikipédia em português, que me surpreendeu.
eu encontrar, ele falando um pouco da arquitetura, uma imagem, como é que é. Aliás, se algum dos nossos leitores quiser fazer uma boa ação do dia, né, vale a pena pegar o verbete em gel 8 bits na português e, né, dar um tratamento decente. Dá uma melhorada, né? Dá uma melhorada. Que o bicho tá precisando, coitado. Tá fraquinho, raquítico quase. É verdade. Depois eu queria falar rapidamente, depois a gente pode já pro final falar dos símbolos. Com a mistura de MSX. Mas antes de símbolos, vamos falar de Contic? Opa, não, mas vamos falar do... Acho que a gente podia falar o seguinte: vamos matar Commodore, Sinclair, aí a gente fecha. E aí a gente fala do Usix, Contic e o símbolos, ou os símbolos do Contic, a gente vê isso. A gente já pega o Sinclair e o Sinclair e o Commodore, não tem muito o que falar. Tem o GSOS que eu deixei aberto aqui. Acho que vale a pena falar? Não, a gente já passou direto. Tá bom. Vambora. Você tem que tocar no BIOS, cara? Sério? Não, BIOS é PC, cara. BIOS por enquanto. BIOS é PC, vírgula, camarada. Ah, eu sei, B-Box, eu conheço. A gente não comentou. Não, pior ainda. O BIOS ele foi inicialmente desenvolvido para ser o que é o macOS hoje. Thunder, nós não comentamos PI, né, BIOS e BOX, nós não comentamos NET. Então, a gente não parou em algum lugar do início dos anos 90. É justo. A gente pode voltar a falar mais à frente, a gente fala de BIOS. Porque senão a gente não ia terminar nunca. A gente não termina hoje. Enfim. A gente terminar pelo menos no Google faz. Enfim, Sinclair, o sistema operacional digno de nota entre os de Cambridge é o Sinclair Q2. Que era o sistema do QL, né? Que era o sistema do QL, que já era multitask. Ele já tinha multitarefa? Já, ele era pro Sinclair QL, que eram computadores mais pancados. Já era tarefa e... Desenvolvido por uma empresa, a princípio uma empresa GST Computer Systems. Né? Assim, o grande detalhe era que o Q2 já permitia, como o 68008 já era um chip bem mais avançado, apesar da Motorola ter ficado uma série de coisas para manter o custo baixo, mas não é isso. O Q2 tinha uma série de coisas, tipo processo, né, que chamavam de jobs, alocação de memória e um framework genérico para file system, microdrive, etc. Lembrar que o QL vinha drivers, etc e tal. Lembrar que o QL vinha com microdrive, né? Então era interessante que eles soubessem lidar com os microdrives também. Isso era essencial. Fundamental. Uma máquina que já vinha, na verdade, a grande argumento de venda do QL era o fato que ele já vinha com o microdrive. Então, assim, interessante ver que fizeram algumas versões reescritas dele, o Minerva e o SMS2, o SMS QE. Esse em particular é a última versão, a última variante do Q2 e tem gente trabalhando em cima dele. Até hoje em dia, tem gente desenvolvendo. Assim, a última referência data dele com liberar o código-fonte numa parte do sistema, desenvolvido em 2002, foi liberado, mas continua o desenvolvimento até hoje, mesmo porque o autor parou, liberou o código-fonte, colocou numa licença, que não é uma licença compatível com uma licença open source, mas o código está liberado, e não assim, ele colocou e soltou e está disponível para quem queira, e parece que tem gente continuando o desenvolvimento dele. Vale a pena, até porque o Q2 sofreu muito com os problemas de Sinclair QL. É verdade. A gente já comentou que o Sinclair QL não foi uma máquina que teve necessidades mais calmas. É verdade. E muito problema. E como de graça por bobagem, ainda tinha questão que no início o software da Pion, que vocês devem lembrar, era parte integrante do pacote que você comprava, né? Na verdade, não foi a primeira empresa a fazer isso, né? De vender o micro com o sistema operacional e software utilitário. Não foi a primeira. Não foi a primeira, nem vai ser a última. Na verdade, a Orphan já tinha feito isso antes, e nem vai ser a última. Mas certamente uma das coisas que os argumentos de venda do Kelly era que você tinha tudo que você precisava para trabalhar. E o software, a primeira versão do software da Psion, não era uma das coisas mais confiáveis do mundo. Verdade. Né? Enfim, foi um sistema que acabou tendo uma fama não muito boa, infelizmente. No nosso show notes, vamos deixar com 2 links de wikis de Sinclair Kelly. Boa. Que eu acho que vale a pena checarem e até conhecer um pouco da história do micro também. E como Sinclair Kelly se relaciona também
também com o Q2. Uma máquina que durou 2 anos de vida da prática, né? Porque É verdade. a MS-DOS matou em 86. Então, Eu acho que o QL, a única coisa que eu só lembro do QL é que foi a primeira máquina que o Linus Torvalds teve, né? pois é. Ele teve a primeira sessão VIC-20, mas ele teve um QL para depois ir para um PC. Vamos agora comentar de nosso sprint final nesse episódio, começando com Tique. Quantic? Contique. O Quantic é uma coisa curiosa, né? Uma coisa, antes de falar do Quantic, a gente tem aqui um listado do Commodore 2. Vale falar uma coisa? Não sei, eu não achei nada que ajudasse muito não, cara. Então tá bom, passa reto. Vamos passar. Pessoal que é usuário de Commodore, por favor, não nos bata, tá? Se vocês arrumarem algum material melhor pro que a gente achou, a gente agradece, hein? E agradece se vocês apontarem pra nós. Teoricamente era a exportação que vinha com o disco do computador de 8 bits da Commodore. Mas eu não sei, enfim, talvez na prática, o Commodore 2 era um disco de aplicações, de vários aplicativos, melhor dizendo, utilitários que vinha com o 128. E basicamente, a grosso modo, sei que o pessoal do Commodore me bata, é um X3 Gold, ou um diretório Opus, ou um. Qual é o nome do MSX de organizar? Qual? Multimate, né? Multimate. É o X3 Gold do MSX, como alguns já chamam. Basicamente é aquilo ali com alguns utilitários só. O 64 e o 128 eles usavam o BASIC para comandos em base. É a mesma coisa que o Amstrad e vários outros primeiros. E aí a gente fecha Commodore 2 para não apanhar muito do pessoal do Commodore. Assim, vamos falar finalmente com o Tique agora. Vamos às coisas mais curiosas, né? Quantic, UZIC, Symbols. O Quantic, a gente pode lembrar, ele é um sistema operacional. Quantic, a gente já comentou de Quantic em alguns episódios desse podcast. Foi de notícias. Inclusive falamos como notícia quando saiu o Quantic 2.4, nós comentamos. Ele é open source, código aberto, altamente portável e multitarefa. E há versões dele portadas para máquinas como o Commodore 64. Tem para quais outras plataformas? Eu lembro do Commodore 64. Eu não lembro se tem para MSX ou tem. Não, o que tem para MSX é o Symbols. Seria muito bom se tivesse o Quantic para MSX, porque o Quantic traz junto um stack de rede completo. Assim, achei interessante que uma configuração completa do Quantic são 2K de RAM e 40K de ROM. Então, ele pode caber tudo também em microcontroladores e em arquiteturas bem enxutas. Se tá no computador do Quantic, você tem porte para Apple II, porta Coco, né? Porta para coisas como os Atari 8 bits, VIC-20, Jaguar. A gente usar o porta para videogame para ver o que dá. Casio Pocket Viewer. Nossa. Sharp Wizard. Nossa. PC Engine. Nossa mesmo. E Nintendinho. E resumo, o Quantic é mais voltado para a máquina 6502? Não é 6502? Não. Tirando o Jaguar, a maioria que você fala é 6502. Assim, com relação aos veículos clássicos, sim. Mas, por exemplo, você teve o Quantic portado para microcontroladores com 80, para microcontroladores com coisas até mais específicas. Tá falando, tipo, VR. Microcontroladores AVR, Atmel, e vai embora, né? O interessante dele é que ele encerra toda uma configuração de rede nele. Tem alguns sites que você pode pegar e baixar, escolher a versão que você quer do Quantic, ele gera para você as imagens de disquete. Você já dá a configuração que você vai querer para a máquina, configuração de rede, ou se ela vai operar por DHCP, tipo, como é que você vai querer que funcione, você quer e ele gera para você. Segundo a Wikipedia, que teve a pachorra de compilar pra gente, além do que a gente já comentou, foi portado para PEC, 4.8, para Oric. Nossa, pro Oric. Foi portado pro nosso já conhecido NEC. PC, foi portado para NEC PC 6001. Nossa, 6001, nossa. Tem aqui pra Sharp, tem pra Atari Portfolio, Atari SD, Commodore VIC-20, cara. Cara, isso eu não tive tempo de testar. Eu tenho que arrumar um portfólio pra testar o Quantic nele. Senhores, porque, enfim, o nosso ouvinte já sabe que o Sync Pauper estão com os códigos.
Olha, tá aí, eu gostaria de ver o Contico rodando no PC Engine e no Game Boy Advance. Caraca. Nossa. Tô impressionado com os outros construindo contigo. Tô olhando pela coisa. Jesus estão falando, tô olhando também. Nossa. Caraca, bicho, bizarro. Ele tem multitarefa preventiva com multithreading. Ele trabalha. Que isso, cara? O bicho tem web browser. Ele tem web browser, tem ferramenta pra Twitter, tem um monte de coisa, FTP, tem DHCP, ele pega o endereço pelo DHCP, tem um monte de coisa. Cara, o bicho é open source liberado sobre a licença do BSD. É como eles colocam, é o sistema operacional para conectar o próximo bilhão de dispositivos. Bicho, ele consome 2 KB de RAM. Você tem noção? Isso não é nada. Para padrões atuais, isso não é nada. Não, cara, ele consome somente 2 KB de RAM. Impressionante. A gente sempre comenta do Contic na parte de notícias, porque assim, o Contic consegue coisas do arco da velha. Tô vendo. Né? E aí a gente vê que na realidade, muitas vezes aquele computador que está ali encostado, então muitas vezes aquela parte que está ali, aquele projeto que de repente quer fazer, vale a pena você olhar o Contic. Exatamente. Né? Mas de repente você pega aquele seu Commodore PET que está ali pegando poeira, de repente vale a pena você pegar um Contic para ele ganhar vida nova. De repente tá ali aquele Jaguar que você cansou de... Sei lá como você faz Jaguar. Quem é que vai ter um Jaguar tirando um colecionador? Um colecionador maluco. É interessante que ele tem até um web server. Cliente Telnet, umas coisas falando da interface. Né? Cliente NC. Classique ele, cara. E antes que eu não esqueça, ele foi portado para Game Boy GBA. Muito legal. Sim, eu tô vendo aqui. No meu Game Boy Classic. Vou botar ele lá. Né? O Sander, tira umas fotos pra gente colocar no podcast. A gente colocar e pro pessoal ver. Um dia, se você me inventar uma maneira de como fazer o upload de alguma coisa para um Game Boy que não fosse por um cartucho. Provavelmente o Google vai dizer alguma coisa envolvendo serial. Verdade. Google é meu pastor e nada me faltará. Enfim, vamos passar pro nosso próximo de pauta, que é o Symbols. Symbols, exatamente. É Symbols, né? É Symbols. O Symbols tem uma história muito legal. A pataquada que eu dei de Symbols, o pessoal do... Não vai ser compreensível. O pessoal do Amstrad é compreensível. A história dele foi o seguinte. Ele foi feito originalmente por um alemão. É o Prodatron, que é o apelido do sujeito. Ele seguiu algumas ideias e gostou. Se você for olhar os símbolos, ele tem uma certa semelhança com o que é o GEOS, em termos de interface. E inicialmente ele começou fazendo um que ele fez em 1990, que era o CELS Desktop 2.0 pro Amstrad. Dali ele fez uns portes para outras arquiteturas. Ele fez principalmente para Commodore. Falei besteira. Ele fez o port, no caso, a parte do Amstrad, desenvolveu pro Amstrad, desenvolveu pro PCW. E mais recentemente, no ano de 2005, o desenvolvedor, um cara que fez uma ferramenta para desenvolvimento em cima dos Symbols, propôs ao autor para ele portar para uma outra plataforma que fosse Z80. E aí ele olhou, conheceu o MSX, se não estiver bem amarrado. Ele tem várias soluções já integradas, tem tocador de música, coisa para abrir imagem. Ele na prática é um sistema operacional bem completo, com bastante recursos, inclusive com navegador e tudo, suporte a mouse, e no MSX ele tem funcionado muito bem. Na época, ele gerou um burburinho na comunidade MSX muito grande. Todo mundo falou, muita gente comentou, todo mundo vai falar, trabalha com conceito de microkernel, pode trabalhar com resoluções muito altas, dependendo de onde tiver. Consegue, por exemplo, chegar, segundo o autor, arquivos de até 2 GB e um HD ele pode chegar com uma partição de 128 GB. Isso, pelo menos lá no Amstrad e no MSX, você tem que executar a partir do sistema operacional. Você chama a partir do MSX2 e ele tira o MSX2 da memória e ele começa a execução dele. Esse é muito legal. Não sei, o projeto está um pouco parado agora de desenvolvimento. Vou olhar as datas dele para a questão do MSX. A data dele do MSX, eu vou dizer para vocês agora já, a linha de tempo dele. Funciona a princípio nos MSX2, 2+, Turbo R. Ele começou o desenvolvimento, o port no dia 7 de maio. No final daquele mês, dia 20 de maio, ele publicou o primeiro alpha da versão do MS portado para o MSX. E aí ele começou a melhorar e acrescentar coisas no sistema, tudo. E aí ele começou a desenvolver ele sempre trabalhando para MSX e para Amstrad. Ele botou suporte a MP3 também. A última coisa que está no site é 2007. Em 2007 que ele fez. Eu botou, por exemplo, coisa com suporte a MP3, eu não sei como ele faz uso, como ele vai fazer para tocar, porque as duas máquinas não têm poder de processamento para tocar MP3.
Mas assim, é muito interessante o programa, muito legal. Ele portou também para os PCWs da Amstrad, que são os processadores de texto da Amstrad, portou para lá também. Tá bem legal. Foi bem... Um detalhe tudo, né, dos Symbioz é que ele usa uma série de técnicas para conseguir coisas que muitos consideravam impossível nos 80. Ele tem multitarefa preemptiva, né? Multitarefa preemptiva. Imagina, 80 com multitarefa preemptiva, um tipo de coisa que impensável. Não tem pouco memória, mas aí também os 80 não tem. Olha, pelo que eu tô vendo, ele portou pro C1 também. Ele tem um porte dele pro C1. Não foi o primeiro sistema a ter multiteste em 80. O NPM já tinha, mas a grande diferença é que em máquinas, em computadores pessoais, foi o primeiro. Ele é impressionante, cara. Em um aspecto ele é impressionante. E mesmo com as limitações de uma aplicação de memória, por exemplo, ele tem lá o multitesting preemptivo e tem a técnica de bank switch para escapar da limitação do CPK. Ele vai fazer um chaveamento, né? Dos bancos. Segundo o criador, ele pode endereçar até 1024 KB, ou seja, 1 mega nos anos 80. Nas ambas as duas máquinas, né? Tem esse nome Trade. Pra Amstrad, pro PCW e pro MSX. É impressionante, cara. Muito impressionante. Eu já rodei o símbolo no MSX, já rodei. E eu vou dizer que ele, tirando a opção de cores que o Prodatron usa como padrão, dá raiva, porque aquilo ali é muito, aquelas cores são horrorosas. Tirando isso, o sistema funciona muito bem. Olha, há como defesa dizer que o padrão de cores ali é culpa da paleta de cores do CPC. Eu já desconfiava disso. Eu desconfiava que tinha a ver com a paleta de cores dele. Mas no MSX ele entra com aquele mesmo tom laranja. Ele é laranjado na tela que realmente fica feio. E aí a gente termina com o Zix. O Zix. Acho que a gente pode falar bem do Zix porque a gente conhece o desenvolvedor, né? Vamos mandar um abraço pro Adriano? Adriano, um abraço. Adriano, um grande abraço. E vê se tu aparece, seu canalha. A história do Zix foi o seguinte, para os nossos ouvintes saberem. Ele partiu de um desafio, uma conversa que saiu na lista de MSX, o pessoal reclamando do MSX2 e limitações. Aí a pessoa chegou e falou assim: tem um porte aqui, um código-fonte de um Unix portado para Z180, que era o USE. Tá aqui o USE, não sei o que, se não porta, vamos fazer no MSX. Só que a pessoa que falou, não é uma pessoa da área, não, um desenvolvedor, falou achando que aquilo ali fosse café pequeno, né? E aí o Adriano resolveu encarar o porte. Ele teve a ajuda, ele na verdade é um porte do USE, escrito pelo Douglas Brown, é uma implementação de um sistema operacional padrão Unix para MSX, então ele foi convertido para MSX e para MS-DOS com apoio do Arcade, que é um russo que trabalhou junto muito próximo com o Adriano. Depois de um tempo o russo sumiu e o Adriano continuou desenvolvendo sozinho a versão para MSX. E ele mudou muita coisa, fez junto. Então ele é um Unix com quase todas as funcionalidades do Unix da AT&T, da 7ª edição, você encontra nele. Roda em MSX1, 2, 2+, Turbo R, sim, para quem quer roda a partir de disquete. A versão 2.0 é mais focada para circuitos superiores. A versão que está disponível no site dá para baixar e instalar num HD. Tem inclusive como você botar um gerenciador de boot no seu MSX, de forma que você possa selecionar se você vai dar boot no MSX2 ou no USIX. Ele tem um bocado de coisa que ele recorrigiu, que ele acertou para fazer. Ele usou muita coisa já pronta da internet para projetos que tinham como um projeto antigo, o LKS, que era de porte de fontes do Linux, de Unix, para rodar em máquinas sem unidade de gerenciamento de memória. Então pode dizer, ele é um Unix limitado, ele tem um sistema de arquivos, um esquema de noise índice, de inodes bem limitadinho. Teve até um módulo pro kernel do Linux para você poder acessar o sistema de arquivos dele. Na época a gente vivia falando com o Adriano que ele tinha que portar e fazer o USIX conseguir ter suporte ao sistema de arquivo do Minix, que é o sistema operacional criado pelo Tannenbaum. Mas ele lembra que ele virou para mim e falou assim: olha só, cara, o arquivo de C, mexer com o sistema de arquivos, eu tenho medo de meter a mão. Era o que ele dizia. Eu tenho medo de meter a mão naquele negócio. Tá tão funcionando que eu não tenho coragem de pegar e mexer. Acho que vai dar um trabalho grande. E ele conseguia rodar o interpretador de comandos do Bourne Shell. Não, obviamente, o Bourne Shell,
baixo, mas ele conseguia rodar o SH perfeitamente. E tinha algumas limitações por causa da própria máquina, né? 31 processos só, aliás, na versão 252 processos, se você tivesse uma máquina com 4 MB, dá pra fazer, e teve um bocadinho de coisa. E acho que o ponto mais relevante a lembrar do porte dele foi quando ele implementou stack TCP/IP dentro do USIX. Aí o cérebro derreteu de boa parte das pessoas quando viu o USIX conectando por uma porta serial, ligado em algum equipamento externo, um modem, tudo, e conectando na internet. Então, nós tivemos encontros de usuários no Rio que ele usou uma interface serial e ligou num celular, ainda no tempo do GPRS, e conectou, usou IRC, usou Telnet, usou até um navegador, né? Aquele navegador, o clássico navegador que deu uma confusão danada na internet, nas listas por causa do nome, porque como é um navegador Fudeba, né? Era qual? Fudebrowser. Aí teve gente que chiou do nome, falou que o nome não era profissional e tudo, e isso deu uma confusão. E ele portou e teve mais algumas coisas. O Adriano, infelizmente, há algum tempo ele tá meio fora da comunidade, devido a algumas coisas alheias à nossa vontade. Ele tá meio sumido. O site tá disponível, a fonte tá disponível, se alguém quiser dar continuidade ao projeto, pegar e começar a estudar. Ele com o meu livro do Tannenbaum, pra poder fazer. Tá lá, ele tem uma lista de agradecimentos imensa no site. Inclusive, ele acrescenta uma lista de agradecimentos a mim e ao Quinto Elemento apenas por serem fudebas. Obrigado. Quem pode, né? Fazer o que, né? Mas ele tá na lista e ele agradece ao César também. César está na lista, caso você não lembre. Pô, valeu. Pois é, né? Aquilo que eu sempre digo, a velhice é uma merda. Você começa a esquecer as coisas. Ele não... Tem gente falando em fazer uma interface gráfica pro uso, que você vai, não vai, faz, tem que fazer, e não tem, e vai o problema de todo mundo que parte para resolver esses sistemas para certos tipos de máquina. Muita gente opinando, pouca gente fazendo. E aí, antes de terminar, vamos deixar um linkzinho pro nosso ouvinte, mais um, que é o Windows 1.0 rodando no Apple II, pra alegria do Sander. É isso aí, minha gente. O Windows 1.0 rodando no Apple II. Eu prometi, eu cumpri. Pois é, porque esse link, isso aí é uma raridade. E é uma coisa que a maioria de nós não sabíamos. Eu não sabia. E com isso a gente termina esse primeiro grande episódio de sistemas operacionais. O próximo vai ser sobre Basic. E se você é daqueles puristas que vão reclamar, vão xingar muito no Twitter, vão dizer que é safadeza oculta e baixaria tridimensional porque Basic não é sistema operacional, o problema é seu. Opa, e como eu não botava meu CP. E se não gostou, dane. Pode falar que... Eu vou ter que falar um palavrão aqui, mas podem falar que é uma puta falta de sacanagem. Mas fazer o quê, né? A gente é assim mesmo. Não. Enfim, próximo vai ser sobre Basic. É bom pra gente explicar porque a gente chamou Basic entre os sistemas operacionais, embora o Basic seja uma linguagem de programação. E, em algum momento, né, algumas semanas depois desse episódio, a gente vai começar a entrar no maravilhoso mundo do CPM. Sim. CPM. Vamos todos usar BIP. Jesus. A gente vai entender por que o DOS usa a barra invertida, a contrabarra, e o Unix usa a barra na direção certa. Por quê? Depende do purista. O purista diz que a nossa barra é invertida. A gente vai discutir por que o purista diz isso. Por que o purista de CPM diz isso. Obstado CPM. Enfim, Ricardo, fecha o jeito, por favor. Tá joia. Gente, obrigado por vocês terem ouvido a gente até aqui. Agradecemos muito os seus comentários. Lembre-se que a gente sempre diz, eu vou repetir isso acho que todo episódio, o seu comentário é o nosso salário. Pedimos que comentem, elogiem, falem mal, joguem pedra. Não joga pedra não. Aquela pedra não. Joga pro lado. As telhadas de vidro. Exatamente. Mas comentem, falem, participem. Nós precisamos das opiniões de vocês. Pra vocês dizerem como tá, se tá bom, estão gostando. Nós voltamos daqui a 2 semanas para começar a falar de Basic. Esperamos que vocês gostem. E dentro em breve a gente vai estar lançando já, completando o primeiro ano do Reto Computaria. Aê! Já estamos chegando perto do primeiro ano. Aceitamos presentes. Com certeza. E se tudo correr bem, vocês nos verão na campanha
Campus Party. Alguns de nós estarão na Campus Party. E se você não for na Campus Party, paciência. E a gente tá querendo fazer como eu prometi, um episódio especial, comentando, trazendo furos de gravação, erros, cortes, como é feito o processo da gravação, comentar alguma coisinha sobre como tem sido feito esse podcast, tá? Falar um pouco da fudebagem que gira em torno disso. Aliás, explicar também, né, pra quem não conhece, quem não teve uma oportunidade de ouvir o Alternativando que eu gravei com o Esquias e o Thiago Andrade, ouçam para já começarem a ser iniciados nos conceitos mais profundos que são os conceitos do fudebismo. E a gente vai continuar passando isso aí, trazendo nesse episódio. A gente pretende também passar a informar mais sobre isso. Pretendemos trazer entrevistas, talvez já para o nosso segundo ano vamos começar trazendo entrevistas que a gente tem planejado. E acredite, a gente tem pauta, né, para muita coisa. A gente já tem ideia para muita coisa. Primeiro, Felipe, desculpas, né, pelos momentos de viagem cósmica na maionese. Segundo, daqui a 2 semanas a gente começa falando de Basic e, né, vai ser um outro episódio divertido como esse episódio foi. Terceiro, é incrível que a gente tá completando um ano. E quarto, esqueci o quarto. Tchau. E bom dia, boa tarde, boa noite. A gente se vê daqui a 2 semanas. Então, bom, gente, vamos despedindo. Com certeza, nós aqui ficamos muito felizes com esse episódio. Vamos ficar mais ainda felizes com o episódio do Basic. E vou ser franco pra vocês. Hoje à noite eu vou sonhar com formatando disquete. Muitos disquetes. Eu já tô sonhando por antecipação com muitos Gold e Goals. Jesus, Go To, Deus me livre. Não, melhor do que o Go To é a numeração de linha. 10 Go Sub, 1 Go Sub pra sei lá da putz, cruz credo, cara. Eu tenho pesadelo com isso. Enfim, até porque senão eu vou lembrar de programas que a primeira linha era um Go To pra outra. E é claro, alguém vai lembrar daquele famoso programa com trocentas mil linhas e muitas horas de digitação, que por causa de um pique de luz, ou de um irmãozinho mais novo, ou até o próprio pai, tropeçando no fio do computador e indo por água abaixo. Não me lembrem disso, por favor. Não me lembrem disso. Gente, vamos formatar a disquete então, que acho que acho que vai ser menos traumático nesse momento. Com certeza. Em vez de contar carneirinhos, eu vou contar disquete pulando a cerca. Pra mim é Recycle Bin. Não, sim, cuidado, não formata o disquete de operacional. É o que acontecia muito nos anos 80. Exatamente. Nunca guarde bonitinho o seu disquete operacional. Então é isso, povo. Mais uma coisa, Sander, suas despedidas. Povo, muito obrigado pela ouvição aí das nossos besteróis. Espero que vocês tenham gostado. Ainda tem muito pano pra manga aí, principalmente quando entrar em CPM. Aí a gente vai ver o periquito piar. Enfim, periquito piar, vambora, né? Depois dessa, Isso aí. vamos deixar ele piar por aí. Vai. Um abraço a todos. Em pé, gente. Tchau. Olá a todos, nossa sessão de e-mails do nosso podcast, do Reto Computaria. Estamos gravando agora eu e o João. Hoje, não via Skype, hoje estamos gravando no estúdio. Nosso estúdio, agora o estúdio C, né? Já temos o estúdio B e o estúdio C. Olá a todos, aqui no estúdio de gravação do Reto Computaria. Nós vamos falar do episódio 8. Gravado, foi comentado do episódio 8, um episódio bem interessante, né, João? Nós falamos de FPGA. Aliás, foi um episódio que você não me atrapalhou muito na edição, né? Porque você falou pouco. Pois é. Falhou necessário. Mas foi um episódio interessante. Tô brincando essa coisa pro João, tá, gente? Mas é que foi um episódio que é um assunto, como vocês sabem, que a gente não domina. E nós nos preparamos já com os nossos advogados, solicitamos o uso dos advogados da Combo Podcasts para eventuais processos e ameaças de morte que venhamos a ter ao falarmos as coisas sobre FPGA. Sinto que eles vão ter muito trabalho. Pois é, então vou começar vendo alguns comentários, começando pelo episódio 8, parte A. Lembrar que o César, que não é o César Cardoso, não está presente no momento. Aliás, o César manda um aviso pelo Twitter que ele colocou no celular a música do Zorax como toque do celular dele. O que você acha disso, João? Exercício de masoquismo, né? Como diria um clássico, para todos os usuários de MSX brasileiros conhecem Zorax, sabem da sua lenda, sabem o que a gente está dizendo. Então, vou falar então primeiro o César, comenta assim: opa, muito bom episódio, eu estava imaginando que vocês iam falar sobre emulação por software e não via FPGA. Ah, César, a gente enganou, né? Pegamos todo mundo, a gente ficou falando tanta coisa de emulação, o pessoal falou, falou emulação por software, pegamos um.
não tenha esse preconceito contra emuladores quanto os mais puristas têm. Você tem preconceito, João, com emulador? Como eu já disse no programa, emulador é um programa bem útil, principalmente para quem gosta de micros clássicos. É bom para testar coisas. Mas nada como ter o micro. Nada como ter o micro. Aliás, está aí do seu lado. Pô, tem um Hotbit aqui do meu lado. Uma das peças da coleção do João tá aqui do meu lado. Um Hotbit tá precisando de uma limpadinha, mas tá muito bem tratado, muito bem cuidadinho. O Hotbit branco que ainda está branco. É o mais impressionante. Voltando, ele falou, o som deu uma rateada. E aí eu te peço desculpa, César. A gente deu um probleminha com o som realmente. Em alguns momentos tinha um eco ruim no fundo. E teve hora que a música de fundo ficou um pouco alta. Aí eu vou te fazer a minha culpa do áudio, que eu tô precisando dar uma guaribada nessa edição. Eu espero que agora no 9 vocês tenham resultados melhores. A gente tá tentando melhorar, acertar, mas tô sempre falando isso, né? Mas eu acho que aos pouquinhos a gente vai acertando, vai melhorando o áudio, ficando mais, assim, interessante, mais agradável a audição. Espero que vocês já tenham ouvido já o 9, chegando agora aqui, o 9 parte B, vocês tenham gostado do que ouviram desses episódios. Outro comentário do César, que a gente falou em FPGA, encontrou um site que um cidadão fez seu próprio Cray, feito em casa, está implementado sobre FPGA. Aquele supercomputador do Tron? Na verdade, Seymour Cray foi o cara que fundou a Cray Computers, que foi comprada pela Silicon Graphics. Foi comprada por alguém, eu acho, não me lembro se a Silicon foi comprada. E foi o primeiro fabricante de supercomputadores. Um cara desenvolveu, via alguns tipos de FPGA, desenvolveu um Cray 1A. Tá, vocês devem ter encontrado esse link, eu vou tacar esse link nos show notes. Aliás, falando em Cray, o Cray foi usado no Tron, e o Tron tá saindo agora o remake, né? Ou melhor, continuação. Por favor, cara, continuação do Tron. Aliás, eu posso dizer, eu orgulhosamente irei vê-lo em 3D, porque eu faço questão de ver esse filme em 3D. Mas antes eu pretendo assistir de volta, pegar meu DVD do Tron, assistir novamente, só pra ir no clima. E avisando que as motos de luz estão lá. Continuação, e muita gente vai se ter de retrocomputação, vai ficar saudosista, porque Tron talvez seja uma das franquias assim, do começo dos anos 80 que mais teve jogos, clones e tudo mais. Então, encerrando, quem comentou falou, bom, vale aviso que a implementação do Cray não tá 100%, tem que arrumar tempo para um projeto assim, ou seja, mais um interessado em FPGA. Com certeza. E um FPGA é inusitado. Aliás, Ricardo, você falou também que tem gente mexendo com a senha. Sim. Tem um comentário nos e-mail do Daniel. Ótimo podcast do João Paulo. Obrigado, vocês são muito bacanas, continuem assim, abraços. Obrigado pela sua síntese, todo o seu poder de síntese, ao agradecer pelo nosso podcast. Obrigado, será. E o Snowmel, parece um gato. FPGA é o backup da retrocomputação e uma chance de testar novas tecnologias em velhos sistemas, ou mesmo usá-los para novas finalidades. É uma boa redefinição, né? Podemos dizer que é uma boa definição. O Grade Switch Fantasia, que foi o RetroRace 18, eu acho que houve um problema, o César está dizendo que houve um problema, o arquivo só tem 1 minuto e 11 segundos. Bem, se teve esse problema e ninguém falou nada, só foi o César, acho que eu vou ter que corrigir isso. Como estão os e-mails, César? Com certeza. Daniel Carneiro manda parabéns. Acabei de ouvir a parte B do episódio 8 e como você ficou muito bom. Obrigado. Eu também acho que FPGA não é emulação em si, reimplementação de um computador. Concordo que para ser emulação tem que ter outro computador rodando por baixo. Isso foi o seguinte, né? A gente lançou um questionamento no podcast se FPGA era emulação ou não. Nós, os quatro cabeças, concordaram que não é emulação. A gente, inclusive, conversou com algumas pessoas antes para ter uma noção sobre isso. Gente mais abalizada do que a gente. Então a gente tem isso para contar, pelo menos, na nossa defesa perante o tribunal. Na parte A, vocês comentaram que não é possível implementar processadores modernos em FPGA, ou algo parecido. Vale a pena dar uma olhada no OpenSpark, a reimplementação do UltraSpark T2 em FPGA, processador dos supercomputadores da finada Sun. É só um detalhe que eu vou falar. Esses computadores já têm quantos anos? Não, o processador Spark é o que acontece. A Sun deixou o código aberto, montou uma fundação, o código do processador pertence à Spark Foundation. A Sun, que hoje em dia pertence à Oracle, produzia o processador, mas outros fabricantes, Fujitsu, andam produzindo Spark. O principal é a Sun. Eu não olhei essa implementação do OpenSpark e a gente ouviu falar por alto, mas nem lembrava. É interessante, mas não é supercomputador, né? E muito menos moderno. Não, é razoavelmente moderno. É uma máquina 10 anos? Menos. Você já encontra processador implementado em 5 anos de idade. É uma coisa razoavelmente moderna, assim. Falando em emulação, recentemente também vi uma reimplementação do SID, utilizando um microcontrolador ATmel. Interessante, ele tem quer dizer que reimplementaram o bendito do chip som do Commodore 64.
aquele chip que o pessoal na Europa adora. Na Europa e nos Estados Unidos. Vamos ser francos, o som do Cid é bem agradável. O pessoal realmente tem aproveitado muito ele. Contanto que você não tem que escrever, fazer a música, fazer o som dele em Basic, né, João? Bom, pula essa parte. Só pra quem não sabe, a gente fez uma reunião uma vez na casa do João, juntamos um pessoal pra fazer uma festa da solda. A gente chama de festa da solda, encontrar os amigos pra conversar sobre micro, comer uma pizza, beber alguma coisa e soldar algum componente, arrumar algum problema, consertar alguma... Aí o João se empolgou, pegou o Commodore 128, digitou um programa de 2 ou 3 linhas, cheio de pouco pra gerar um som, não sei o que, era todo empolgado, salvou e... Na verdade era um Commodore 128, mas no Moto 64. Aí ele digitou as linhas, colocou lá, salvou, executou. E o som foi um pim. Dispensável dizer que nós rolamos de rir, gargalhamos durante o pessoal, 5 minutos. O pessoal riu mais ainda quando chegaram à conclusão que esse é o som do prompt do Basic do 128. O melhor de tudo foi ver a cara do João. A gente rolava do lado, gargalhando do fato. Voltando ao nosso e-mail. Aproveitarei desta vez para poder ouvir melhor o último episódio usando o iPod, já que normalmente eu uso o podcast no rádio do carro. Já dá para imaginar porque o trânsito de São Paulo está um calmo. Olha, se nós fôssemos um pouquinho mais famosos, nós viríamos realmente o trânsito virando caos. Mas aí... E me parece que os problemas de áudio ocorreram por causa de que as músicas de fundo se misturam com a voz e na hora de passar para MP3 dá uma bagunçada. Parabéns a todos e um ótimo trabalho, Daniel. Daniel, tá mudando o esquema para geração do áudio e acho que já agora no novo você deve ter percebido que ficou melhor. O som de fundo ficou mais baixo e a gente fez de forma que ficou um pouco melhor. Eu creio que você não vai ter uma boa surpresa. Tem mais algum e-mail, João? Com certeza tem. Vamos para o próximo e-mail de uma pessoa até que nós conhecemos, o grande Raimundo Nonato Imenso. Não é Raimundo Nonato da escolha do professor Raimundo. Raimundo Nonato Imenso. Nosso companheiro de MSX. Exatamente. Vamos lá. Micros, os clássicos em FPGA é emulador. Pegando o Zezinho 80 como exemplo. Pera aí. Zezinho 80? Ok, eu sei que é Z80, mas pô, chamar os 80 de Zezinho é fogo, hein, Raimundo? Vai ver só outra coisa. Se for implementado todo o comportamento a partir da documentação, ainda o comportamento do não documentado. Bem confuso. No caso 80 tem as instruções não documentadas, que todo mundo conhece. O documentado que foi documentado. Cara, com 30 e tantos anos desse processador na praça, já dissecaram ele de cabo a rabo umas 50 vezes, né? Era isso que eu ia falar. Acho que todo processador clássico, o MSX02, 80, o 68000, acho que todas as coisas não documentadas já estão pra lá e documentadas hoje em dia. Somente na internet. O que pode ser utilizado e foi para usuários / programadores na implementação de seus programas. Então este comportamento, o não documentado, deve ser reproduzido pelo emulado, entre aspas, para que se tenha o mesmo comportamento. E vamos tentar dissecar o que tem o Raimundo disso. Eu não entendi muito bem a justificativa. Eu também não. Vamos prosseguir o texto. No caso do OCM, MSX na chip, o emulador não tem teclado de MSX. Grande coisa, tem um monte de micro aí com adaptação para você ligar teclado de PC. Se utiliza de PC. Tá, daí tem gente usando, já tem a gente aí usando MSX teclado de PC. Isso aí não é tanto. Uma amiga, a Milene, já tem adaptador de teclado, principalmente das máquinas que tem um teclado separado. E para o de PC é gerado erro para o pressionamento de 3 teclas simultâneas, tirando as especiais, o que não ocorre com o real. Experimente o QDEST da Konami. Quando pega-se o baixinho vermelho, aparecem botas no dragãozinho, mantendo a tecla de espaço pressionado. Deve-se fazer o pulo duplo ao mover-se. No emulador não faz. E para corrigir isso no emulador é preciso de um teclado fermento. Agora eu vou fazer uma parêntese. Isso aí não é problema do Dona Chip, é do teclado do PC. Tá. Porque isso teve uma discussão recentemente na MSX BRL sobre essa questão do Kibert. Sobre saltar, como é que é assim. Não sei se foi. Eu acho que é uma discussão recente, não acompanhei isso. Mas eu vi essa discussão, só comentando que o emulador não conseguia, no Mil conseguia, por causa da questão desse mais zeca simultâneo. Que é o seguinte, realmente quem joga emulador já percebeu que o teclado PC não tem a mesma mobilidade do teclado de MSX para movimentações de diagonais. Mas se você percebeu, se pegar um jogo, vamos lá, o Tyrion, que é um jogo antigo de PC, PC2, você tem o mesmo problema, tem no emulador. Isso é culpa do matriz de teclado do PC, não do emulador. Então isso não é uma justificativa para você dizer que o ACM é o culpado da história.
Concordo, não é a culpa, não é do teclado. Já visto que os teclados do PC, a maioria são pra lá de Xing Ling, custam R$10. Você tá sendo gentil. E cá entre nós, a gente não vai exigir muito deles. Não tô obrigando um novo episódio sobre, apenas respondendo a pergunta se é ou não emulação. Bem, como eu disse, tá aqui o seu recado, grande Raimundo, mas não colou. Como eu disse, culpa do teclado. Nós conversamos já com pessoas que trabalham com esse tipo de hardware, entre eles o Luigi, que é cara da turma da MSX, está acabando de emular, e ele afirma categoricamente: FPGA não é emulação. Então, vamos conversar com as pessoas certas, sabe? Pra gente não dar tiro sem nó, né? Ficar dando tiro sem nó é dócil. Nós também não vamos ficar dando tanta butinada, né? Tudo bem que alguns querem bater na gente, mas tem que tentar gerar um mínimo de credibilidade. Mas como diz o Márcio Lima, PGA é chip sem alma. De tweet, tem apenas algumas mensagens no Twitter nossas, nós recebemos. O Ernesto RP, que no Follow Friday, ele fez um pra gente. Para maiores de 18, Retro Beats, Retro Fantasy, Retro HQ e Retro. Obrigado, Ernesto. Tem nos ouvidos, segue a gente no cast. Alguns outros redirecionaram. Lembrar o Terramel Galacta, que comentou e passou um link pro seu blog, que Apple é coisa de gay. Mas isso aí ele tá falando mais do pessoal de Mac e tudo. Se você é usuário de Mac, bata nele, não bata na gente, não tem nada a ver. @Terramel Galacta, vai lá no blog dele, que é terramel.org. Cuidado, hein, Sander vai te abraçar por trás. Alguns elogiaram, comentaram a gente, falaram mais Rankinator 137, Pods for Mobs, redirecionado, a gente falado. E é isso, nós tivemos poucos comentários, mas temos alguns ouvintes fiéis. Falando em Twitter, vamos falar da última do Twitter, a última do César? Sim, o César acabou, enquanto nós estávamos nesse processo de gravação, o César acabou de avisar que ele pegou a música do Zorak, ele colocou Zorak como música para um toque de celular dele. Para quem é usuário de MSX, não precisa explicar mais nada. Aliás, você, usuário de MSX, que lembra do Zorak, mande e-mails pra gente achando que o César, o que vocês acham do César ter essa excelente situação sarcástica que der seu nome no seu celular. Aliás, eu vou dizer o que vocês têm a dizer, o que você acha que o César tomou pra tomar essa decisão? Que tipo de droga alucinógena ele tomou? Fim de noite, esse é um happy hour. Pois é, né? Bem, é isso. Fechamos? Fechamos. Então tá, já, gente. Obrigado por ter ouvido o episódio 9. A gente tá falando sobre sistemas operacionais, como vocês viram. Uma erratazinha. A gente teve muito problema pra gravação desse episódio e um pedaço foi perdido. Então, a gente acabou falando muito pouco do New DOS e OS 9, que nós tínhamos falado, acabou não saindo nada. Então, nós vamos naquelas sessões de erratas que a gente tem feito esporadicamente, uma vez a cada sabe-se lá quando. A gente pretende fazer uma errata e inserir o OS 9 e um pouquinho mais do New DOS que foi. Ou então, os dois num futuro episódio sobre o TEM de RadioShack, falasse mais sobre eles. A gente pode fazer isso para comentar o nosso futuro. E pro episódio 10, que vai ser agora ao longo de dezembro, vocês vão ouvir da próxima semana já falando de Base. Então, a todos vocês, nós agradecemos a sua audição, pedimos sempre que comentem, mandem mensagens, comentários, tweets, e-mails, sinais de fumaça, cartas datilografadas, coisas do tipo, retocomputaria@gmail.com, no Twitter, @RevoComputaria, e esperamos seu comentário. Lembre-se que a gente sempre fala, o seu comentário é o nosso saldo. É isso aí. E também lembre-se que velho é seu PC. Exatamente. Então, pessoal, muito obrigado. Nos vemos agora no episódio 10. Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para quem escuta a gente e até o próximo programa.